Você está no controle da sua jornada. E a vida é uma oportunidade incrível para crescer e evoluir. Lembre-se de que é normal enfrentar desafios, mas cada obstáculo é uma chance de aprendizado e superação. Mantenha-se fiel aos seus valores, busque apoio de amigos e familiares, e nunca subestime o poder da resiliência. Seja paciente consigo mesmo. O progresso pode ser gradual, mas cada passo que você dá o leva mais perto da realização e da felicidade. Acredite em si mesmo e no seu potencial, pois você tem a força para transformar sua vida em algo extraordinário. Meu padrasto traiu minha mãe, então nos vingamos. Olá pessoal, hoje vou compartilhar uma história que envolve traição, reviravoltas e um toque de justiça. Esta é a história de uma mãe, um padrasto e um episódio de vingança. Há alguns anos, eu e meu irmão e minha irmã fomos morar com minha mãe depois do término do casamento de 25 anos dela com meu pai biológico, que era uma pessoa manipuladora. Contudo, isso é uma história para outra ocasião. Após o divórcio, minha mãe começou a namorar um homem chamado Chris. Na época, minha mãe trabalhava como agente penitenciária e Chris tinha um passado como ex-detento devido a um incidente. Isso já deveria ter sido um sinal de alerta, mas minha mãe estava claramente passando por um período difícil, então decidimos não interferir. Ei, você aí, meu caro, se inscreve no canal, deixa o like e um comentário. Muito obrigado. Prossegue aí com o vídeo. Nós nos mudamos com minha mãe e Chris, e as coisas pareciam estar indo bem. Eu e minha mãe compartilhávamos um interesse em videogames, e tudo parecia estar em harmonia. No entanto, em 2017, tudo mudou. Chris costumava frequentar tribunais regularmente devido ao seu histórico. Um dia, ele não voltou e ficamos preocupados. Mais tarde, ele ligou do Texas e nos contou que havia sido preso pelo FBI. Sua família no Texas estava envolvida em atividades criminosas relacionadas a gangues e drogas, e Chris estava envolvido em uma entrega de drogas. Ele concordou em testemunhar contra sua família em troca de uma pena mais curta e foi libertado antes do julgamento. Minha mãe ficou abalada, mas eles continuaram planejando seu casamento após o julgamento e Chris voltou a trabalhar em sua antiga posição como gerente de uma loja de fast food. No entanto, Chris começou a abusar do álcool. Ele consumia uma grande quantidade de cerveja todos os dias e se tornou um bêbado agressivo. Ele frequentemente brigava quando estava bêbado, embora nunca tenha ficado violento fisicamente. Minha mãe tolerou seu comportamento por anos, alegando que o estresse do trabalho e do julgamento estava afetando a mente dele. Finalmente, minha mãe cansou disso. Uma noite, Chris chegou em casa extremamente bêbado e minha mãe o confrontou. Ela perguntou se ele estava bebendo e quando ele admitiu, ela o expulsou de casa. Ele foi morar temporariamente com um amigo. Na manhã seguinte, pediu a nós para empacotar suas coisas para que ele não tivesse que voltar enquanto estivesse bêbado. Enquanto fazíamos isso, uma colega de trabalho de Chris, chamada Beth, veio nos contar algo chocante. Ela disse que Chris estava traindo minha mãe com outra mulher chamada Darla e que eles estavam envolvidos em atos sexuais no local de trabalho. Beth os flagrou e Chris a ameaçou de demissão se ela contasse à minha mãe. Além disso, Darla estava grávida. Minha mãe ficou furiosa. Depois de processar o choque inicial, pediu a nós para reunir todas as coisas de Chris e jogá-las do lado de fora da casa. Fizemos isso e ele não teve mais permissão para voltar. Não havia problemas legais porque a casa era alugada apenas no nome da minha mãe. Em seguida, ela confrontou Chris, que confessou o caso e disse que estava feliz que Darla estava grávida, já que minha mãe se recusava a ter mais filhos. Ele se recusou a pedir desculpas por suas ações. Minha mãe decidiu seguir em frente, mas eu, meu irmão e minha irmã tínhamos outros planos. Primeiro, informamos o dono da franquia do local de trabalho de Chris sobre o comportamento inadequado no estabelecimento. Ele tomou medidas para remover Chris do cargo de gerente e proibiu-o de trabalhar em qualquer uma de suas filiais. Beth acabou assumindo o cargo e a loja prosperou. Quando Chris foi morar com Darla em outra cidade, descobrimos que ele conseguiu um emprego em outra franquia da mesma rede. Entramos em contato com o proprietário daquela filial e compartilhamos a situação. Embora tenha demorado mais tempo, Chris acabou perdendo esse emprego também. Chris então começou a aparecer em nosso bairro, aparentemente perseguindo minha mãe e nossa família.
talvez devido à perda de emprego. Ele nunca obteve a licença de motorista porque estava em liberdade condicional devido ao seu histórico criminal e não tinha permissão para dirigir. No entanto, ele começou a dirigir sozinho, o que era ilegal. Denunciamos à polícia que o veículo de Darla estava circulando no bairro e que Chris estava dirigindo ilegalmente. Pedimos à polícia para pará-lo da próxima vez que o vissem e ele foi detido por dirigir sem habilitação e embriagado. A polícia fez uma busca na casa em que ele estava hospedado e encontrou armas ilegais, o que resultou em mais tempo na prisão. Quando Chris foi solto, foi extraditado para o Texas para enfrentar acusações relacionadas às atividades criminosas de sua família. Enquanto estava na prisão, Darla cortou relações com Chris, que começou a enviar cartas para minha mãe, alegando arrependimento e pedindo que ela o aceitasse de volta. Minha mãe queimou todas as cartas. Nossa família seguiu em frente. Minha mãe encontrou um novo namorado que a tratava bem. Meu irmão, minha irmã e eu continuamos nossas vidas e eu ainda moro com minha mãe, ajudando-a com a casa que compramos e estamos reformando. Ei, antes de prosseguir, deixa o like, se inscreve aqui no canal. Eu sei que você se esqueceu de fazer isso, ok, meu bom? Tamo junto, prossegue aí. Segunda história. Quero compartilhar uma história sobre como uma valiosa lição que aprendi ao longo da minha carreira na advocacia me ajudou a lidar com um cliente que tentou me prejudicar. Ao longo dos meus mais de 10 anos de experiência na advocacia, aprendi muitas lições valiosas, mas uma das mais cruciais foi transmitida por um advogado mais experiente com quem trabalhei durante o meu período como estudante de verão. Após o segundo ano da faculdade de Direito, ele me disse: um advogado tem 3 deveres: primeiro, a si próprio; segundo, o tribunal; e por último, ao cliente. Certifique-se sempre de vir em primeiro lugar e o cliente vem em último. Por quê? Porque, como ele enfatizou, os clientes às vezes podem trair a sua confiança sem pensar 2 vezes. Na história que vou compartilhar, um cliente tentou me jogar debaixo do ônibus, como costumamos dizer, e a lição que aprendi se tornou inestimável. Na época, eu estava trabalhando com uma empresa de médio porte que possuía um significativo portfólio imobiliário e precisava lidar com uma situação de sinistro de seguro após um incêndio em um de seus edifícios. O responsável por cuidar desse sinistro era um funcionário experiente chamado Frank, que se mostrava bastante seguro e parecia acreditar que sabia exatamente o que estava fazendo. Ele havia deixado claro que não precisava da minha ajuda e que advogados custavam caro. Frank era daqueles que se orgulhavam de economizar cada centavo em honorários advocatícios. Eu mantive um contato constante com Frank, tentando ajudá-lo e garantir que tudo estivesse em ordem. Mas ele frequentemente me ignorava e menosprezava minha contribuição. Sua atitude estava me preocupando, pois estava claro que ele estava subestimando a complexidade do processo de sinistro de seguro. O prazo de prescrição se aproximava e eu insistia com Frank para que processássemos a seguradora antes que fosse tarde demais. No entanto, ele estava convencido de que sabia o que estava fazendo e que a seguradora resolveria o problema sem a necessidade de uma ação legal. Com o prazo de prescrição e a apenas 2 semanas de distância, eu alertei Frank novamente, mas ele continuou resistente. O tempo passou e o prazo chegou sem que ele tomasse nenhuma atitude. A seguradora não pagou, como eu havia previsto. Finalmente, após semanas de silêncio, Frank ligou para mim, admitindo que a seguradora não havia cumprido suas expectativas. Ele queria ajuda, mas o prazo já havia expirado e era tarde demais para tomar medidas legais. Frank estava em apuros. Nesse ponto, tomei a iniciativa e apresentei uma ação legal sem a autorização direta de Frank, o que é uma prática que os advogados geralmente evitam, pois assumem responsabilidade pessoal pelos custos da outra parte em caso de derrota. Fiz isso com base nas informações que já tinha coletado, incluindo a prova de perda que Frank havia relutado em compartilhar. A empresa do cliente ficou surpresa com a situação e felizmente conseguiu me contatar para discutir o problema. Eles perceberam que Frank havia cometido um erro grave e agora precisávamos encontrar uma solução para enfrentar a seguradora. A seguradora estava em maus lençóis e o processo se mostrou bem sucedido. A lição aqui é que, em situações jurídicas complexas, é vital priorizar nossos próprios interesses e não hesitar em agir quando o cliente se recusa a seguir nosso conselho, mesmo que isso signifique assumir riscos pessoais. Lembre-se, como advogados, nossa primeira responsabilidade é com nós mesmos, para garantir que não sejamos prejudicados por clientes que podem não compreender totalmente as complexidades legais.
Seja assertivo, defenda o que é correto e proteja seus próprios interesses.